Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana, conhecemos a fundo o setor da segurança privada com a Securitas, uma das maiores empresas a operar em Portugal. Veja para já o retrato da empresa. A Securitas nasceu na Suécia em 1934. O primeiro negócio foi a vigilância humana, mas ao longo dos anos a empresa foi diversificando e especializando a oferta de serviços. Exatamente para não perder o foco na vigilância, a empresa decidiu separar as várias áreas de negócio em 4 empresas diferentes. Essa separação foi feita em 2006 e deu origem à Lumis, para a área de transporte de valores, à Niscaya, para o desenvolvimento de tecnologia, e à Securitas Direct, para sistemas de vigilância para famílias. Todas estas empresas, independentemente, são agora cotadas na Bolsa de Estocolmo. A nível internacional, a estratégia passa por crescer sem parar, quer a nível orgânico, quer por aquisições. Em Portugal, a empresa entrou em 1966, foi mesmo um dos primeiros países onde a Securitas decidiu investir para arrancar com o processo de internacionalização. Em Portugal foi pioneira na segurança privada e é atualmente líder de mercado na vigilância humana. Segundo a Associação de Empresas de Segurança, há 91 empresas licenciadas para operar na área da segurança privada. A Securitas é uma das maiores a atuar no mercado português, emprega perto de 6 mil trabalhadores e tem clientes em praticamente todos os setores de atividade. Entre a listas de clientes estão o Aeroporto da Madeira, o Porto de Ponta Delgada e o Banco BCP. Durante a crise económica, o setor da segurança privada perdeu 15% do volume de vendas e a Securitas não ficou indiferente. Ainda assim, a faturação da empresa ronda os 100 milhões de euros por ano. E para nos falar da história e da estratégia da empresa, contamos com Jorge Couto, CEO da Securitas em Portugal. Jorge Couto, seja bem-vindo a este Grandes Negócios. Muito obrigada por estar aqui connosco. A Securitas foi criada na Suécia em 1934. Era preciso empresas de segurança nessa altura, muito mais num país nórdico que é tido como mais certinho? Acredito que sim, eu não vivia nessa altura, claro. Mas acredito que, sendo a Suécia um país socialmente desenvolvido e dos primeiros a adotar processos de outsourcing, depressa terão percebido que existem dentro da segurança que deve ser garantida aos cidadãos, que há uma parte que obrigatoriamente tem que ser assegurada pelas forças e pelos serviços de segurança públicas, mas há uma área da segurança pública dirigida a privados, inicialmente ela foi muito direcionada para a atividade privada, que pode ser assegurada por sistemas privados de segurança. Portanto, penso que será sido isso um mote para o crescimento da atividade da Securitas nessa altura. E hoje em dia está já em 45 países de todo o mundo, 52. Já mais de 45, 24 europeus. Como é que tem sido a evolução também desta expansão da Securitas ao longo destes 81 anos de história? Curiosamente, na Europa são 26, portanto deixa-me de corrigir. Então os números que eu 26. Tinha já estão desatualizados. Já estão atualizados, até porque estamos numa política de aquisições rápida e os números são atualizados muito rapidamente. Não, mas na Europa, curiosamente, o crescimento, Portugal foi um dos primeiros países quando a Securitas iniciou o seu processo de internacionalização. Demoraria aqui algum tempo explicar porquê, claro. Mas quando a Securitas passa a fronteira da Suécia, começa pela Noruega e por Portugal, em 1966, como lhe dizia há bocado. Claro, depois foi crescendo em países mais maduros, aqueles que lhe garantiam mais estabilidade e com melhores indicadores económicos, onde foi possível introduzir, através do desenvolvimento da indústria, legislação que regulasse a atividade e onde pudéssemos conhecer o nível de risco e de exposição em cada um desses países. Como é óbvio, a própria União Europeia tem vindo a crescer, temos vindo a assistir a uma harmonização jurídica e legal nas diferentes economias e esse crescimento do espaço da União Europeia possibilitou também a que multinacionais estendessem a sua atividade a outros países. Os últimos grandes desenvolvimentos que tivemos e o crescimento que temos tido a nível da Europa é a Europa de Leste. Portanto, a integração dos países da Europa de Leste na União Europeia tem permitido obter esta estabilidade e estes indicadores económicos que permitem uma empresa que no fundo fazem avaliação de risco e que estudam o ambiente económico para poder investir, de movimentarem-se para esses países. E porquê é que Portugal esteve no topo das prioridades da Securitas quando pensou na expansão para outros países europeus?
Foi um acaso. Dando reza à história, quer dizer, porque isso foi muito lá atrás, que foi uma permuta, porque a Securitas, o fundador da Securitas, tinha 2 filhos. E quando faz a separação dos negócios, há um que se concentra na atividade na Suécia e há outro que é fazer a internacionalização. Mas tínhamos também algumas atividades. A Securitas tinha também atividades de limpeza, atividades de fechaduras para portas de segurança. E há, nessa altura, uma permuta de negócio entre esses 2 irmãos, em que traz a Securitas para Portugal, ficando com a atividade de segurança privada. Portanto, tem a ver com esse desenvolvimento. E porquê é que esse filho tinha este fascínio por Portugal? Não sei se teria fascínio, não faço ideia. Disso não posso responder. Acredito que Portugal será sempre um destino. Aliás, nós tivemos, ao longo da história da Securitas, muitos suecos que vinham para Portugal como diretores-gerais, porque me parece que fosse, pelo menos, primeiro porque para fazer um plano de carreira, portanto, fazer carreira fora do país, e era um dos países onde a Securitas estava implantada e viriam cá. E depois, porque depois de cá estarem também gosto muito, quer dizer, o país tem as condições que nós conhecemos e acredito que isso também tenha jogado a nosso favor. Em 2006, a empresa decidiu separar as áreas de negócio em 4 empresas independentes, até mesmo na cotação na Bolsa de Estocolmo. Exatamente. São 4 empresas completamente independentes, mudaram até de nomes para não terem o mesmo nome da Securitas. Porquê esta decisão de cisão das áreas de negócio? O negócio é dinâmico, portanto, as atividades são muito dinâmicas e as decisões de gestão são adaptadas tendo em conta esses fatores económicos. E claro que o management das empresas pensa sempre que toma a melhor decisão. Se nós hoje fizermos o balanço dessa decisão que o acionista tomou, algumas foram corretas e outras incorretas, mas isto só podemos avaliar hoje. Aquilo que aconteceu é que a Securitas foi experimentando crescimentos económicos significativos em economias que cresciam. Portanto, a União Europeia, e nós lembramos de Portugal, depois de entrarmos em 86, os níveis de crescimento económico que tivemos. Quando a economia cresce, a prioridade da gestão foi acelerar o crescimento, acelerar a rentabilização desses negócios e criou linhas de negócio. Portanto, no fundo, para não vendermos tudo, especializou equipas de trabalho para se focalizar em determinados setores de atividade. Para quê? Para não se desfocarem, focalizarem-se especificamente naquele segmento, naquela linha vertical do negócio e para fazê-lo crescer. E então entenderam separar a vigilância da tecnologia. Estamos a falar de tecnologia, 2 níveis de tecnologia: a tecnologia para grandes empresas e a tecnologia para o mercado residencial, soluções mais standard, portanto, pequenos sistemas de intrusão, e depois a outra atividade, o transporte de valores. Nós tivemos essas linhas, portanto, como linhas de negócio verticais dentro da mesma empresa, das mesmas sociedades, só que o desenvolvimento natural num ambiente favorável de crescimento económico levou o acionista, portanto, numa perspectiva de aportar valor ao acionista, tomar essa decisão de fazer a cisão e o spin-off das atividades. O transporte de valores deu origem à Loomis, a tal tecnologia corporativa deu origem à Niscaya, que hoje o nome é Stanley, que foi adquirida por um fundo de investimento americano, e a parte do mercado residencial, como eu falava, Securitas Direct. Portanto, ainda usa a marca através de um acordo que existe com a Casa-Mãe. O que é que aconteceu? Por isso é que eu digo que um aspecto positivo, a Loomis foi um aspecto positivo, porque é um negócio claramente que tem uma cadeia de valor diferente, quer dizer, tem uma abordagem ao mercado diferente, tem um tipo de cliente diferente, portanto faz sentido que esteja separada. O que é que não faz sentido? O que não faz sentido foi a tal tecnologia corporativa, porque a Securitas opera no mercado de B2B, business to business, e nós desenvolvemos soluções muito à medida. Nós temos uma organização orientada para o cliente. Nós estamos orientados para o cliente, pensamos nas necessidades do cliente e construímos as nossas soluções com base nesse princípio. Como a estratégia que nós temos que desenvolver é uma estratégia que vai no sentido de integrar soluções, integrar diferentes produtos e diferentes serviços, a tecnologia é fundamental. Portanto, qualquer desenvolvimento que queiramos fazer sem tecnologia não faz sentido, mas isso em qualquer setor de atividade, não só na segurança. Portanto, a segurança foi, durante muitos anos, tradicionalmente mão de obra, basicamente mão de obra intensiva, colocar pessoas com um uniforme, com determinadas competências, com certificações, a executar procedimentos de segurança. Só que a mão de obra teve uma evolução e teve um custo muito grande. A concorrência aumentou, a pressão sobre o preço é cada vez maior
E a forma de subsistir é criar soluções diferenciadoras, acrescentar valor ao cliente, reduzir o custo para o cliente, e a tecnologia tem aqui um papel determinante. E como é que ultrapassam, de alguma forma, como é que o nós facto ultrapassamos? dos negócios Primeiro, serem separados? a casa-mãe percebeu que foi um erro. E ao ter percebido que foi um erro, em 2011, 5 anos depois de ter feito o spin-off, tenta fazer uma OPA em bolsa sobre a Niscaya. E não foi bem sucedida. No final, esse fundo de investimento americano apresentou uma proposta melhor para o acionista, e não sendo possível recuperar o negócio, tanto que nós tínhamos, no fundo, feito o spin-off, a casa-mãe deu indicações às subsidiárias para avançarem com um processo acelerado de investimento na área da tecnologia. Portugal foi o país que mais rapidamente adotou esse investimento e essas indicações. E isto porquê? Porque Portugal já trabalhava há muitos anos soluções. Portanto, nós já vínhamos a trabalhar em parceria com a Niscaya, porque apesar de termos feito a cisão, tendo acionistas comuns, demos sempre prioridade para trabalhar com eles e, no fundo, nunca abandonámos a tecnologia. Quer dizer, mantivemos sempre ao nosso cliente soluções integradas e tínhamos uma necessidade latente de ter essa área. Em 2011 iniciamos um processo muito grande de investimento. Começámos por criar um centro de operações de soluções de segurança, aqui em Olinda à Velha, na nossa sede, com tecnologia de ponta, ao nível de plataformas tecnológicas, de ligações de sistemas, com vista a dar corpo e visibilidade à estratégia que queríamos implementar face ao contexto económico em Portugal. Portanto, fazem mesmo desenvolvimento de tecnologia? Fazemos mesmo desenvolvimento. Começámos com o centro de operações, depois começámos a admitir e a criar uma estrutura muito grande a nível nacional para fazer assistência a equipamentos. Esta foi a segunda fase. A terceira fase foi admitir pessoas e reforçar o quadro de pessoal na área de tecnologia para irmos vender só tecnologia, por exemplo, não vender só soluções, tudo onde nós conjugamos as duas componentes, mas se houvesse oportunidades de trabalhar, oportunidades comerciais de vender unicamente tecnologia no cliente, temos também essa capacidade para fazer obra, de todas as dimensões, porque, como lhe disse, ao trabalhar no business to business, nós temos grandes projetos, trabalhamos com grandes empresas, grandes instalações, área industrial, com perímetros muito grandes e temos de ter capacidade de resposta para esses desafios. E desde 2011, esta parte, hoje temos a estrutura criada, temos capacidade a nível nacional, a mesma capacidade na tecnologia que já tínhamos na vigilância humana. Portanto, nós temos filiais que cobrem todo o território nacional, ilhas também, Açores e Funchal, e temos hoje já em cada uma dessas filiais equipas de tecnologia que possam responder no mercado a todos os desafios e todos que não sejam colocados, todos os pedidos de proposta. E em relação a esta entrada em Portugal, já me disse que foi um dos primeiros países. Como é que tem sido a evolução deste negócio? Como é que a subsidiária portuguesa é vista também pela casa-mãe e ao pé das subsidiárias de todo o mundo? Olha, posso lhe dizer sem presunção nenhuma que a subsidiária portuguesa é muito bem vista. É curioso porque dizem-nos também internamente que somos um bom aluno, porque fomos muito rápidos a implementar o modelo da Suécia, que é um modelo de sucesso, e esse sucesso pode ser atestado porque estamos em todos os países no mundo inteiro. Entramos nos Estados Unidos, onde compramos as duas maiores empresas de segurança, e o modelo sueco vingou e hoje tem o sucesso que tem. Portugal foi um dos primeiros, mas tem mantido sempre uma visibilidade muito grande dentro do grupo, seja ao nível das boas práticas, seja ao nível da proatividade, seja ao nível de indicadores, e quando nós fazemos benchmarking entre os diferentes países, Portugal está sempre com uma referência dentro do grupo. Então, temos tido a capacidade de interpretar bem o modelo e que basicamente assenta muito em políticas de recursos humanos muito fortes. Portanto, nós temos uma cultura forte dentro da empresa. Nós fizemos um survey interno na organização e tivemos índices de satisfação muito altos. 72% dos nossos colaboradores disseram que estavam satisfeitos em trabalhar na nossa organização e que recomendariam a um amigo ou um familiar virem trabalhar connosco. Portanto, isso é um indicador de que temos políticas de recursos humanos que são consistentes, que são fortes, que criam uma identidade, e isto é a base do sucesso da empresa, porque o modelo que a Suécia tem, portanto, o nosso modelo de negócio, que é de muita proximidade ao cliente, trabalhar na coordenação, no apoio, em interpretar permanentemente as necessidades que o cliente tem, e isso só se consegue com pessoas comprometidas, com pessoas motivadas. Não há outra forma. Não podemos. Temos índices de rotação muito baixos, as pessoas gostam de trabalhar connosco, mantêm-se a trabalhar na Securitas,
E, no fundo, todo este quadro motivacional e este desenvolvimento de competências que nós asseguramos e proporcionamos às pessoas, isso depois tem reflexo na retenção também dos nossos clientes e da forma como os clientes olham para nós. E falando exatamente de recursos humanos, a Securitas tem mais de 5.000 trabalhadores em Portugal. Que tipo de formação é que é preciso dar a um trabalhador da Securitas? Que tipo de especificidades de investimento de tempo e dinheiro é que a Securitas faz para estes profissionais? Muito variável, é muito diversificada. Se nós olharmos para os vigilantes, aquilo que nós conhecemos mais, porque se nós formos falar para um técnico, já estamos a falar numa formação muito para além do que aquilo que a própria Lei da Segurança Privada exige, porque é necessário trabalhar, como dizia, não sei se há bocado referi isso, esta integração de soluções cada vez mais não são apenas sistemas técnicos de segurança que nós colocamos, portanto, o tradicional sistema de intrusão, incêndio, CCTV, controle de acessos. Hoje nós temos que desenvolver uma solução integrada, que só é possível com plataformas tecnológicas que permitam fazer comunicar esses sistemas. Temos aqui uma componente da IT também muito grande. Quer dizer, antes a informática era importante ao nível do head office, das ferramentas que tínhamos para faturar, para processar salários. Hoje não, hoje o IT é muito mais importante também na parte produtiva, na cadeia de valor das soluções que nós produzimos. Portanto, esse é um nível de formação muito alto, muito específico. Se nós falarmos ao nível dos vigilantes, há uma formação de base. Portanto, a formação de base é definida pela Lei da Segurança Privada, que define quais são os conteúdos, os módulos, as quantas horas de formação é que tem que ter. Depois, aquilo que fazemos internamente, no fundo, para nos especializarmos em cada um dos segmentos, nós, quando olhamos para a vigilância humana é muito lato, quer dizer, é muito abstrato. Nós depois vamos, no fundo, interpretando o nosso negócio de acordo com os segmentos e com a matriz de mercado que temos. Nós temos segmentos verticais dentro da vigilância humana, por exemplo, a banca, os centros comerciais, a segurança aeroportuária. E isto porquê? Porque desde o perfil, portanto, quando nós vamos identificar o perfil do vigilante, quando iniciamos um processo de recrutamento, logo aí é diferente. Asseguramos a vigilância, a formação base, que é definida por lei, mas depois temos uma formação muito específica para cada um daqueles segmentos. E, no fundo, é uma experiência acumulada que temos ao longo do ano, portanto, de perceber a vivência e a atividade que o próprio cliente tem e damos a formação às pessoas para ajustar especificamente àquele segmento. Esses 3 segmentos que eu falei são verticais, mas temos outros segmentos dentro da vigilância humana, nomeadamente a saúde, a indústria, a energia, o ensino. Onde temos clientes desta área de atividade com realidades específicas e ajustamos a formação dos nossos trabalhadores a cada uma dessas necessidades. Em janeiro, li uma notícia que dizia que o sindicato do setor dizia que a Securitas estava a avançar com um processo de despedimento coletivo de 56 trabalhadores em Lisboa, Porto e Coimbra. Pergunto-lhe como é que está esse processo. Não, o processo, vamos ver, isso é uma contingência normal. Não temos que encarar isto como se fosse um tabu, não é tabu nenhum. Nós temos aqui momentos diferentes em termos económicos. Portugal tem atravessado diferentes crises. Se nós recuarmos a 2002, 2003, mas mais recentemente, depois do subprime, de 2008 a 2011, apesar da crise financeira que teve impacto na economia, desacelerar o investimento, houve depois ali em 2010 uma ação do Estado muito forte, onde colocou muito dinheiro na economia, houve ali um crescimento, vamos chamar artificial, da economia, que foi um bocado à custa da dívida, que agora estamos todos a pagar. Mas foram momentos de muita dificuldade, mas a estratégia que a Securitas tinha permitiu-nos, mesmo nesse período, crescer, de 2008 a 2011. Em 2011 acontece um fenómeno diferente, quer dizer, nós pedimos assistência financeira e é implementado um plano, eu não quero chamar cego ou autista, de corte de custos. Começa pelo Estado, tem impacto, porque o Estado era o motor da economia em Portugal, o Estado começa a implementar medidas de cortes transversais e as empresas tiveram que se ajustar. Portanto, houve setores que tiveram mais dificuldade, todos nós ouvimos empresas de construção civil que simplesmente desapareceram, outras que entraram em processos de reestruturação. Aquilo que a Securitas simplesmente fez, tendo um quadro pessoal de 6.400 pessoas, deixou de ter negócio para 6.400 pessoas. Portanto, a empresa não pode permitir-se, porque nós trabalhamos com margens muito reduzidas, quase residuais, e não podemos perder volume, perder clientes, perder postos de trabalho e manter esses contratos de trabalho com as pessoas, porque se as pessoas têm que estar em casa, nós temos contratos de trabalho, temos um custo acrescido. Portanto, aquilo que a Securitas foi fazendo, no fundo, para defender a empresa e defender quem continuava a trabalhar,
será um processo de redimensionamento. Nós tivemos um downsizing no negócio, temos que ter um ajustamento do quadro pessoal. E ainda assim, olhando para o total de trabalhadores, 56, num universo de mais de 6 mil... É verdade, quer dizer, aquilo foi muito específico. Esse despedimento coletivo de 56 pessoas foi na Ilha da Madeira, com uma realidade muito específica, porque nós no continente temos outro tipo de sinergias. Nós temos diferentes unidades de negócio. Quando eu lhe falava há um bocado que o nosso modelo é um modelo de proximidade do cliente, no fundo, aquilo que a Securitas faz é uma empresa grande subdividi-la em unidades de negócio. E essa unidade de negócio, quem lidera essa unidade de negócio, tem poder de decisão junto do cliente. Ele gera todos os processos de gestão junto do cliente. E como é óbvio, se nós estamos em Lisboa ou no Porto, temos diferentes unidades de negócio, se há uma unidade de negócio que perde um cliente e que tem que colocar, vamos supor, 10 vigilantes, fala com os colegas e nós conseguimos gerir. Na Ilha da Madeira não temos possibilidade, quer dizer, é um negócio que está circunscrito geograficamente à Ilha da Madeira, é público as dificuldades que a ilha teve, nós tínhamos muitos clientes ligados ao governo regional, que tivemos que fazer o ajustamento e pronto, tivemos que tomar aquela decisão. Portanto, nada de extraordinário. Claro que os sindicatos olharam para isso como valorizaram-no, quer dizer, estão a cumprir o papel deles, claro. Não critico. Agora, é um processo perfeitamente normal, é um ato de gestão perfeitamente normal na defesa dos interesses da empresa e manter a sustentabilidade do negócio. Jorge, a Associação de Empresas de Segurança tem feito referência a isso, e a própria Securitas também, de que há um dumping neste setor da segurança privada. Porquê é que ele existe e se de alguma forma já está a ser ultrapassado? De forma nenhuma não está a ser ultrapassado, ele existe, é cada vez mais grave. Ele acelerou-se, vamos ver, esse dumping sempre existiu. Se nós olharmos para trás, mesmo antes de 2008, e desde que eu estou na segurança privada, e na Securitas já estou, vai fazer 17 anos, mas já tenho no setor mais de 20 anos, eu sempre ouvi falar de atividades ilícitas, dos incumpridores, mas numa dimensão muito mais pequena. Eram empresas que se posicionavam em determinadas franjas do mercado, determinados nichos, e que, no fundo, não contaminavam a atividade normal da segurança privada, vamos chamar assim. O que acontece em 2011, esta parte, é que isto agravou-se porquê? Porque a crise económica impôs uma redução drástica do orçamento, isto tem impacto na economia, todas as empresas, todos os players, os operadores no mercado da segurança privada tiveram reduções substanciais do volume de negócio, expôs-lhe os custos fixos, porque todas as empresas têm custos fixos, e não tiveram capacidade para se reestruturar. Aquilo que eu dizia há bocado, quer dizer, a Securitas foi-se reestruturando, foi adaptando. Porquê? Porque se nós olharmos para os resultados que são reportados pela maior parte das empresas, e são dados do Banco de Portugal, a maior parte das empresas tem margens líquidas nos últimos 4 anos negativas. Portanto, se nós temos sociedades, empresas que já estão frágeis, porque não libertam liquidez suficiente, no momento em que precisam de reestruturar, em que é necessário investir, não tem. O setor financeiro também não está disponível, porque os bancos cortaram o crédito, e isso criou muita dificuldade. O que é que isso proporciona? As empresas têm que ir de uma forma desenfreada procurar novos clientes e começaram a baixar os preços ao ponto de vender, pode não acreditar, mas é verdade, 2 dígitos, e quando o segundo dígito às vezes chega ao 2, menos de 20% do custo direto. O que é que isto origina? Origina, como é óbvio, as empresas têm que se adaptar, têm que sobreviver, promove-se o dumping social. E hoje as condições em que os trabalhadores exercem a sua atividade, em alguns casos, em algumas empresas, são paupérrimas, são completamente degradantes. O sindicato tem colocado tem feito essa manifestação, e os estándares do setor degradaram-se substancialmente. Jorge Couto, muito obrigada por esta entrevista neste Grandes Negócios. O prazer foi meu. Muito obrigado. E antes de terminarmos, veja os novos negócios que lhe damos a conhecer todos os dias aqui no ETV. É efetivamente uma forma diferente. Nós, realmente, quando pensamos neste produto, pensamos um bocado na necessidade, que é comum a todos nós, que é de beber um sumo fresco e natural de manhã. E pensámos em toda a sociedade que estava ligada a esse processo, o ter de descascar fruta, o ter de lavar louça. Depois pensámos que poderia ser muito mais simples se tivéssemos apenas uma cápsula que desse um sumo natural. E foi daí que surgiu a ideia. E estamos a falar de cápsulas como aquelas que já todos conhecemos de café? É esse género de cápsulas? Se pensarmos nas máquinas que já conhecemos, existe a cápsula da Nespresso e existe a cápsula da Dolce Gusto. São ambas pertencentes à Nestlé
Só que a Dolce Gusto tem a facilidade, tem o conveniente de ser um produto que pode ser tanto quente como frio. E a nossa cápsula seria para esse produto. E como é que funciona? Põe-se as cápsulas no frigorífico? Não, basicamente é exatamente o mesmo tratamento que uma cápsula Nespresso, só que em vez de ser usado numa máquina Nespresso, é usado numa máquina Dolce Gusto, uma cápsula normalíssima, com prazo de validade de 2 anos, só que em 15 segundos tem-se um sumo fresco e natural, e posso-lhe garantir que é engraçado ser uma cápsula, mas ao mesmo tempo o sumo mais natural do mercado. E ao nível dos nutrientes, porque estamos a falar de um sumo natural, é o mesmo que beber e fazer um sumo natural em casa? Não é o mesmo, mas a imagem do natural nunca será o mesmo do que beber um sumo acabado de espremer. Mas posso-lhe dizer que, mesmo saindo de uma cápsula, entrando no mercado B2C, que esperamos entrar em janeiro, será efetivamente o sumo mais natural do mercado e vem de uma cápsula, portanto é curioso. Em 2013, após alguma pesquisa de mercado bastante exaustiva, no fim de 2013 começámos a dar os primeiros passos com uma vertente. Sempre pensámos em começar por uma vertente de exportação, ou seja, começámos por entrar no mercado internacional e mais tarde um mercado nacional. Portanto, o vosso processo foi ao contrário do que costuma ser habitual nas empresas. Sim. Que acessórios de luxo é que vendem? Malas, que já estamos a ver aqui sim, algumas. Neste momento nós começámos, a marca começou por criar carteiras de senhora, apenas. E agora vamos lançar novos projetos com novas coleções, onde podemos já desvendar um bocadinho. Vamos começar com luvas e também com lenços. Como é que se distinguem das marcas concorrentes? Com esta massificação que existe, eu acho que a Memoir tem muito com que se diferenciar das outras marcas, porque nós usamos muito os metais nobres, como a prata e o ouro, e damos muito valor à arte, ou seja, gostamos de mostrar ao mundo aquilo que de bonito se faz no nosso país. Ou seja, a filigrana é uma arte que toda a gente conhece e é uma arte que é muito apreciada. Depois também o kit que nós apresentamos em todas as carteiras, que caso uma cliente tenha algum problema consegue limpar o metal, e acho que é um fator de diferenciação porque as pessoas gostam muito da preocupação que a marca tem com os clientes. Dão muita importância aos pormenores. Exatamente. E estamos a falar de acessórios exclusivos? São acessórios exclusivos. A Memoir é uma das marcas pioneiras no uso da crina natural de cavalo, que apresentamos nos pendentes, assim, aqui, e as pessoas gostam muito. A Jonas é uma marca 100% portuguesa que tem, na sua origem, a vontade de fazer iogurte como os nossos avós e os antepassados de há milhares de anos faziam, porque é um produto milenar. Pode parecer que o iogurte apareceu há relativamente pouco tempo, mas não é o caso. É um produto que tem milhares de anos de história e a Jonas quer fazer jus a esses anos de história e quer trazer para o mercado, como fez. Tem 1 ano e meio no mercado em Portugal, ainda só em Portugal. Pretendemos ir para fora, mas tem como objetivo fazer iogurte de forma tradicional, de forma genuína e respeitando esta história. Tivemos cerca de 1 ano e meio em desenvolvimento do produto. As nossas vidas profissionais não eram de produção alimentar. Eram de que áreas? Eu trabalhei em banca de investimento durante 10 anos, em Portugal e fora de Portugal. Mas eu acho que quando se encontra uma ideia em que se acredita, em que existe não só a famosa paixão, mas que existe uma visão, não é? Existe uma intuição de que faz sentido e de que existe forma de fazer melhor um certo produto, quando já muitas multinacionais o estão a fazer por todo o mundo de outra forma, mas é possível sempre encontrar um ângulo. E acho que a Jonas encontrou 3 ângulos para chegar ao mercado. Encontrou o ângulo da qualidade do produto, da receita do iogurte grego tradicional e caseiro, um iogurte mais espesso, mais saciante. É o ponto final, nós voltamos para a semana. Volte connosco e até lá faça grandes negócios.